Hoje eu tô com o pioneiro no mercado de obtenção de cidadania alemã no Brasil. Senhoras e senhores, Fábio Werlang. Olá, bom dia, Milena, tudo bem? Bom dia, Fábio. Obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. Uma honra, quero aprender bastante hoje. Nada como ser o pioneiro, né? Pois é, todo mundo fala que quem chega antes bebe água limpa, né? Então, você tá bebendo essa vantagem. Mas a gente tem muitos desafios também, né? Abrir um mercado, começar uma coisa que ninguém fazia antes, também tem os seus percalços. É verdade. Então, quero saber tudo hoje, né, Fábio? A gente traz muito aqui empreendedores para ajudar outros empreendedores. Acho que as histórias, elas sempre nos inspiram, né? E até os desafios, assim. A gente, olha, ele passou por isso também, tá passando. Então, rola uma identificação. Claro. Por isso que a primeira coisa, assim, logo que você se apresentar, né? E, claro, apresentar a Hannover, que é a tua empresa pioneira, né, na obtenção da cidadania alemã. Eu quero que você fale da tua trajetória, né? Como é que aconteceu tudo isso, até porque a gente está celebrando os 10 anos da Hannover. Então, me conta um pouquinho dessa história. Certo, Milena. Bom, meu nome é Fábio Werlang, né? Eu sou advogado, sou nascido aqui em Curitiba. Sou descendente de alemães, né? Tanto pelo lado paterno quanto materno, né? E, como você disse, agora em 2025, nós estamos celebrando 10 anos da Hannover Cidadania Alemã, que é um escritório que eu criei em 2015, né? Específico para processos de cidadania alemã. Mas a minha trajetória vem já antes disso, né? Eu venho de uma família de empresários, né? Então essa veia empreendedora sempre esteve muito presente na minha família, né? Apesar de eu ter ido para o lado do direito, né? Eu lembro que meu pai, né? Meu saudoso pai já falecido, ele falou assim: tenha a tua própria profissão, não dependa, né? da empresa da família, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais no país que a gente vive. E isso fez, então, com que eu optasse, né, pelo direito, né? Na época eu até queria ser diplomata, eu queria eu gostava muito da área de relações internacionais, né? E isso depois me ajudou muito na Hannover, né? Porque eu sempre gostei muito de história, de geografia, de política, né? Essa questão da própria Alemanha, né? Então eu sempre me interessei muito por isso. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi em direito internacional. Então eu sempre tive ligado, né, com essa área. E eu lembro quando eu era ainda criança, né, a minha avó alemã, eu lembro quando eu fui a primeira vez no consulado alemão com ela, que ficava na João Alberto, né, hoje fica ali no Clube Concórdia, para tentar a cidadania alemã para mim, né. Ela foi lá e falou: esse aqui é meu neto, eu lembro bem disso, né, e eles falavam que não dava certo, porque como ela era mulher, falava assim, não, a cidadania alemã só vem pelo lado paterno, né. E eu cresci com aquela negativa, né, da cidadania alemã. Eu falei, poxa, eu não tenho direito, né? E daí mas eu nunca me satisfiz com aquilo, né? Eu sempre falei, será que não tem uma saída? E eu lembro, em 2001 já eu me formei. E eu tenho uma carta que eu mandei para o consulado da Alemanha em São Paulo, né, uma resposta deles tentando iniciar um processo de cidadania alemã ali, e realmente daí faltavam muitos obstáculos, né, tinham muitos obstáculos, né, faltavam documentos, faltavam informações, né. Mas aquilo foi ficando em stand-by, né? Eu fui levando minha vida, né, como advogado, né, como empreendedor também em algumas outras áreas, né? Tu atuou no direito tradicional? Sim, por muito tempo, né? Eu trabalhei em escritórios aqui em Curitiba, eu representei um escritório de Maringá aqui em Curitiba, né? E até esse escritório de Maringá era o escritório que eu trabalhava, né? Ou que eu representava quando eu criei a Hannover, né? E aí o que aconteceu, né? Em 2013, a minha esposa engravidou de gêmeos, né? E aí aquilo acendeu uma luz de alerta, né? Socorro! Eu falei, socorro, né? E agora, né? Como é que eu vou alimentar, né? Mais duas bocas lá em casa, né? E eu precisava, então, ganhar mais, né? Naquele momento eu falei assim, puxa vida, o que eu ganho hoje não vai ser suficiente. Vai ser justo ali. Eu preciso, né, pensar em alguma outra forma, né? E daí, falando com aquele escritório, havia uma limitação, né? De crescimento, e eu falei, bom, eu vou ter que empreender, né? Eu vou ter que montar alguma coisa. E aí vieram, então, você começa a pensar, né? O que você vai fazer? Você vai fazer concurso, você vai abrir alguma coisa, vai abrir uma franquia, vai montar seu próprio escritório, né?
E aí eu lembro, né, meus filhos nasceram em 2014, né, e eu lembro que daí em 2014 mesmo existia um grupo no Facebook sobre cidadania alemã, né. Tá. Tinha na época umas 5.000 pessoas, né, e eu tinha acabado de fazer o meu processo, né, então isso é até interessante, em né. paralelo Em tem paralelo, outra história, tá? eu tinha feito o meu processo de cidadania alemã, né, que eu dei entrada em 2012, 2013, por ali. E eu consegui, lembra, eu tinha uma negativa do consulado e eu consegui viabilizar o meu processo, né? Porque eu, como advogado, eu descobri todas as nuances, né? Todos os detalhes, né? Então, linhagem materna não pode? Depende. Não pode em algumas circunstâncias, né? Então, eu tive que estudar a lei de cidadania alemã, né? Para entender todas as saídas e os caminhos que eram possíveis, e isso fez com que eu conseguisse a minha cidadania. E então, quando saiu a minha cidadania, no grupo, as pessoas ficaram maravilhadas, né, no Facebook. Como é que eu consegui, né? E eu comecei a explicar, e eu acabei virando uma espécie de referência ali nesse grupo do Facebook. Mas aí tu dava consultoria grátis no grupo? Sim, grátis. Dava daí me colocaram como moderador, lembra no Facebook tinha aqueles, o administrador, sei grupo, lá, alguma coisa assim, né? Mas daí aconteceu, em 2014, eu lembro que veio a Copa do Mundo, né? Até o fatídico 7-1 para a Alemanha, né? Eu até estava no estádio. Mentira! E daí ali, entre a Copa do Mundo e a minha cidadania e o Facebook, algumas pessoas no grupo do Facebook começaram a me mandar mensagens falando assim, poxa, por que você não me ajuda a fazer o processo? Faz o meu processo, eu te pago, porque eu não tenho tempo para fazer, né? E aquilo acendeu de novo uma luz, assim, eu falei, poxa, as pessoas estão dispostas a pagar pelo meu conhecimento, né, em cidadania alemã. E então, em 2014, daí eu lembro que passou uma propaganda, vendo um jogo da Copa do Mundo, de registro de domínio, né? Registre aqui o seu site. Eu lembro que eu estava com o notebook aberto, eu fui lá, entrei nesse site. Que nome que eu vou dar? Eu não sabia, eu coloquei lá, passaporte alemão. Estava disponível.com.br, registrei. Aí já estava assim, monte aqui seu site. Daí você escrevia algumas coisas, botava umas cores ali, já estava online. Mentira, né? Fábio. E eu juro para você que no dia seguinte eu já tinha recebido 3 e-mails. Mentira! E era a época que o Google ele priorizava muito o nome do domínio, né? Isso. Eu não tinha nem nome, não tinha nada, né? E daí, o que eu fiz? Daí eu fui no Facebook, eu me despedi do pessoal, falei assim, olha, estou montando, né, uma empresa, um escritório especializado, então existe agora um conflito de interesses, eu ficar aqui num lugar que é de ajuda mútua gratuita, né? Então eu saí do grupo, né? E montei a Hanover, que nem tinha nome Hanover ainda, né? Ela era passaporte alemão, né? E o fato é que ali começou, e eu fiquei por um tempo ainda conciliando a advocacia, né, com a cidadania alemã, mas 3, 4 meses depois eu vi que aquilo tinha muito futuro, tinha muito potencial, e eu daí acabei, terminei essa relação contratual que eu tinha com o escritório de Maringá e me dediquei totalmente à cidadania alemã, e o negócio está aí até hoje. E daí tu falou que não tinha nem nome, mas daí depois o nome Hanover tem a ver com a tua ascendência, né? Sim. Da onde que daí veio? Foi logo depois você já deu esse nome? Como é que aconteceu? O nome ele deve ter surgido ali em 2015, né? Eu comecei ali em 2014, mas 2015, por isso que eu marco realmente os 10 anos agora em 2025. E aí a gente fica naquela... Tanto que quando eu registrei a razão social da Hanover, não é Hanover, né? É uma sigla lá, porque eu ainda não tinha a marca, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, criar uma marca e um nome sempre é um desafio, né? Eu queria alguma coisa que remetesse à Alemanha, mas que também não fosse um nome impossível de ser pronunciado. Pois é, né? A gente pensa às vezes no meu próprio sobrenome, Verlang, mas daí as pessoas não sabem falar, fala Verlang, fala Werlang, fala Werlang, né? Então eu queria uma coisa que as pessoas olhassem e conseguissem pronunciar quase que perfeitamente, né? Porque em alemão mesmo a pronúncia é Hannover, né? Mas Hanover é aceito, é correto, né? E por que Hanover, né? Porque é a cidade de onde veio o meu bisavô, né? Um dos meus antepassados alemães veio de Hanover. Os outros vieram de cidades com nomes bem mais difíceis, né? Então, impronunciáveis, como Wiebelsheim, né? Então, não dá, Fábio. Não falar no dar. telefone, bom dia. A minha avó é nascida em Colônia, né? Então poderia ser, só que Colônia
Polônia é o aportuguesamento do nome, né? Em alemão é Köln, e é com K, O, trema, as pessoas também não iam conseguir falar, né? Então eu achei que Hannover ia ser um nome interessante e uma homenagem a ele, até porque é através da linhagem dele que eu tenho direito à cidadania alemã. E o alemão tu fala desde criança, aprendeu em casa ou... Eu aprendi em casa, né? Os meus pais ambos falavam alemão, né? A minha Oma é vó em alemão, né? Ela só falava alemão, né? Ela morreu aqui no Brasil sem... Ela veio com 9 anos de idade para cá e nunca aprendeu a falar português, né? Mas quando eu entrei no colégio, no Positivo, com 7 anos ali, meus pais pararam de falar alemão comigo, né? Porque tinham medo que eu não aprendesse português direito, ou que eu ficasse com sotaque. E o fato é que realmente daí eu fiquei muito tempo, né? Eu fiquei praticamente dos 7 anos até os 20 e poucos anos sem usar mais o alemão, né? Então eu ainda entendia, mas eu fui perdendo. E depois, daí, quando eu já estava adulto, eu voltei a estudar alemão e estudo até hoje, porque alemão é uma, como o Mark Twain fala, né, a vida é muito curta para aprender alemão, né? Então a gente não pode parar. Ontem eu assisti uma palestra da Maria Cecília de Leão Rosemann, que é né, do Mate Leão, isso. Ela está com 77 anos. Ela fala 5 idiomas e uma das falas dela na palestra foi: eu estou estudando alemão porque eu falo 5 línguas, tenho dificuldade, mas eu ainda vou conseguir, nesta vida, falar alemão. Ela falou, eu entendo, mas eu não falo fluentemente. E aí eu achei lindo, né? Uma mulher de 77 anos ainda estudando e algo tão complexo quanto é o alemão, né? E eu te perguntei, porque quando você falou, nossa, eu tive que estudar profundamente a lei de cidadania, eu fiquei pensando, nossa, então acho que ele já tinha essa bagagem do idioma, porque é um obstáculo, né? Sim, com certeza. Eu já tinha um pouco da bagagem, né? E você tocou num ponto importante, né? Que é a minha formação jurídica, né? Porque hoje no mercado, né, existem diversas assessorias, né, que trabalham com as mais diversas cidadanias, italiana, portuguesa, espanhola, ou mesmo alemã, só que pouquíssimas delas têm um advogado como responsável técnico, né? E nós estamos lidando com um serviço jurídico, porque a cidadania ela é baseada numa lei, né? Então, eu acho que isso também sempre foi um diferencial nosso, né? Esse conhecimento da lei, esse entendimento dos princípios jurídicos que regem a obtenção da cidadania alemã, né? Porque muita gente fala assim, é só juntar os documentos, só traduzir, preencher ali um formulário, né? Claro, depois que você vê pronto, que você ouve alguém falando, né, parece simples, né? Mas a cidadania alemã é extremamente complicada, complexa, né? Pela própria história da Alemanha, pelas guerras, divisão em 2 países, perda de território, mudanças de lei. Então, todo dia eu aprendo alguma coisa que eu não sabia em relação à cidadania alemã. E teve muita perda de documento lá na Alemanha, né? De registros em função da própria guerra. Na verdade, não na Alemanha. Aqui no Brasil tem mais. A maior dificuldade a Alemanha, apesar das 2 guerras, né, e dos bombardeios, né, a gente consegue, às vezes eu até brinco, que é mais fácil, às vezes, conseguir um documento na Alemanha que aqui no Brasil. Sério? A gente tem uma dificuldade enorme com os cartórios aqui. Se pedir uma certidão de nascimento de 1905 aqui no Brasil, é uma missão inglória, assim, né? E na Alemanha a gente pede de 1820 e semana que vem está aqui, né? Poxa, eles teriam uma desculpa, né? A gente não tem para dizer que perdeu. Pois é. Mas, assim, o que aconteceu daí já... a questão de perda de documentos aqui no Brasil, na verdade, aí um pouco é culpa da Alemanha também, mas um pouco é culpa do Brasil, né? Existem diversos documentos que ficavam de posse dos consulados alemães aqui no Brasil, né? Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Esses livros, eles chamavam matrículas consulares. Eles eram livros de registro dos alemães que moravam aqui no Brasil. Então, todo alemão, ele precisava ir ao consulado e falar, estou morando aqui em Curitiba, por exemplo, ou em Blumenau, ou em Joinville, ou em Porto Alegre, e o consulado anotava, então, todos os dados dessa pessoa, nome, data de nascimento, local de nascimento, nome dos pais, da esposa, os filhos, né? E esse documento, ele serve como prova de que a pessoa era alemã. E esse documento ele é extremamente importante nos processos de cidadania alemã. Ele é exigido em uma grande parcela dos processos. E o que aconteceu? Com a declaração de guerra entre Brasil e Alemanha em 1942,
as relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha foram rompidas e os consulados aqui no Brasil fecharam em 1942. E esse corpo diplomático voltou para a Alemanha. Tá. E muitos desses livros, desses registros, eles acabaram se perdendo. Então, não se sabe onde foi parar. Então, existem diversas histórias que contam. Tem alguns consulados aqui que falam assim, não, o consulado foi apedrejado na época da guerra, entraram aqui e roubaram tudo, vandalizaram. Tem histórias que pegou fogo, o livro acabou pegando fogo. Sim. Tem histórias que falam, não, o livro está em algum arquivo, está em alguma biblioteca, ou está escondido em algum lugar. Né? Então, tem diversas histórias. Por exemplo, Curitiba. Curitiba é uma cidade que não tem mais esse livro de matrícula, e ele faz muita falta. Claro. Blumenau, né? Blumenau, talvez o maior exemplo de cidade alemã no Brasil, não tem mais o livro de registro. Existem diversas cidades, Campinas, Petrópolis, né, que é o berço da colonização alemã no Rio de Janeiro, não tem mais os livros. Florianópolis, diversas cidades realmente. E no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre está preservado, né, então a gente tem todos os registros de Porto Alegre. Mas, por exemplo, Erechim chegou a ter consulado e não tem mais. Rio Grande, né, a cidade do Rio Grande, não tem mais o registro, mas nós conseguimos achar recentemente uma lista com mais de 70 nomes de pessoas que moravam na jurisdição do consulado de Rio Grande, que se registraram como alemães perante o cônsul da época, e esse documento foi encontrado no arquivo público de Porto Alegre. E nós já usamos esse documento num processo e foi aceito como matrícula consular e a gente conseguiu viabilizar a cidadania. Nossa, que alegria! E assim, imagino que você vai me responder depende, mas só como curiosidade. Tem jeito se nessas cidades onde não existe mais, né, a matrícula consular, ainda tem jeito, há esperança? A resposta depende, cada caso é um caso, respostas de advogado, né? Mas é verdade. Já aconteceu. Por quê? Porque, veja só, mesmo não existindo a matrícula consular, existem, às vezes, outras maneiras de se provar que a pessoa era alemã. Tá. Então, vamos imaginar que o seu antepassado fez a matrícula consular aqui em Curitiba. Estou dando um exemplo, né? E nós não temos mais o livro de matrícula. Só que as pessoas, quando faziam a matrícula, elas recebiam um comprovante. Então, algumas famílias têm ainda esse comprovante. É muito raro, né, das pessoas terem esse documento guardado há mais de 100 anos, né, em muitos casos, mas eu já vi, né, já vi aqui de Curitiba, já vi de Blumenau, já vi de Petrópolis, né, já vi de Erechim, então, mas é um documento muito raro, até porque daí nós temos um outro problema, né, de novo a guerra, né, que foi um grande problema, né, porque em 42, com a declaração de guerra, foi proibido falar alemão no Brasil. Né? Foi proibido falar alemão, italiano e japonês. E então, as famílias descendentes de alemães, elas se desfizeram de tudo que estava... Porque você não podia ter livro em alemão, você não podia ter revista, você não podia ouvir rádio em alemão, música. Então, essas famílias jogaram tudo fora, com medo de ser presas. Claro. E provavelmente foram esses documentos, né? Esses documentos, às vezes, de matrícula. Entendi. Imagina, era uma prova que a pessoa era alemã. Então, medo de perseguição. Mas algumas famílias ainda têm. Existem outros, às vezes a pessoa tem um passaporte que a pessoa fez depois, né, que provou que o imigrante continuou sendo alemão. Viagens de volta para a Alemanha, né? Então o imigrante, quando ele vinha para cá e voltava para a Alemanha, essas viagens para a Alemanha também ajudam no processo. Então realmente tem muita coisa que a gente analisa. Então não é um não absoluto, né? Mas a gente tem um ano que é mais ou menos uma linha de corte, né? Que é 1904. Né? Por quê? Porque antes de 1904, se o imigrante veio para o Brasil antes de 1904, eles vão exigir essa matrícula consular ou algum desses documentos, né, que provem que ele se manteve alemão. Então, se não existir nada disso, a chance de conseguir a cidadania é muito pequena. A partir de 1904, a lei mudou. E não era mais exigida a matrícula consular, ou seja, basta você provar que é descendente de um alemão que chegou ao Brasil a partir de 1904, não precisa mais dessa comprovação da matrícula consular e daí acaba, na maioria das vezes, o processo sendo viável e a pessoa tendo direito à cidadania alemã. E a complexidade é porque essa lei já mudou várias vezes, né, Fábio? Que eu saiba, tem essa de 1904, aí tem recente agora, 2021...
enfim, quais as mudanças mais, né, do início do século passado para cá, quais as mudanças mais impactantes nos processos que já aconteceram? Perfeito. Você veja, a primeira lei de cidadania alemã, ela é de 1870, né? Ela é bem na época em que a Alemanha foi fundada como império, né? O Império Alemão, na época do Bismarck. A fundação oficial é 1871, mas a lei é até de um ano antes, porque era uma lei da Prússia, que era um dos estados formadores da Alemanha, né? E nessa lei que está prevista essa questão da matrícula consular. Em 1913, houve uma alteração na lei, né, que entrou em vigor em 1914, e essa lei acabou, então, com a exigência da matrícula consular. Uhum. E essa lei, eu vou te dizer que ela é praticamente a mesma até hoje, com alterações. Tá. Né? Então, o esqueleto, vamos dizer assim, da lei é o mesmo, né? Só que essa lei, imagina, ela foi em 1913, a Alemanha ainda era um império, a gente estava diante de uma sociedade totalmente patriarcal, Claro. machista, onde só os homens tinham Claro. direito, as mulheres não tinham os mesmos direitos que têm hoje. Então, a lei naquela época, ela retratava, que era o que falaram para minha avó, né? A primeira vez que eu fui ver a questão de cidadania, não, cidadania alemã é só pelo lado paterno, né? Então, a lei, ela falava isso. Só que, já em 49, no final da Segunda Guerra Mundial, foi feita a Constituição Alemã, que é chamada de Lei Fundamental em alemão, e ali já, no artigo 3º, é igualado homens e mulheres em direitos e obrigações. Né? Então, a partir dali, em tese, nós já teríamos uma própria inconstitucionalidade da lei de 1913 Sim. ao restringir direitos das mulheres, né? Também havia uma grande discriminação entre os chamados filhos legítimos e ilegítimos, que eram os filhos nascidos de pais casados ou de pais não casados, né? Dentro de um casamento. Sim. Então também, mesmo a cidadania alemã vindo pelo lado paterno, o homem ele tinha que ser casado com a mãe da criança para passar a cidadania. Se não fosse, a criança não recebia a cidadania alemã. Isso também foi tido como inconstitucional, né? Mas a lei ela demorou muito para ser alterada. A lei de cidadania. Né? Nós tínhamos a Constituição de 49, mas a lei ela continuava igual. com o mesmo texto de 1913. Em 75, veja, 1975, eles alteraram a lei dizendo que finalmente a mulher podia passar a cidadania para os filhos. Tá. E como eu nasci em 78, aí então eu tinha direito. Né? E aí, veja, e eu tenho 2 irmãos mais velhos que nasceram antes de 75, Sim. que não tinham direito. Sim. E continuaram sem o direito à cidadania alemã até 2021. Tu desenrolou o processo dele. Exatamente. Os meus irmãos foram os primeiros, né, que saíram do forno ali, né? Então, em 2021, daí finalmente eles falaram assim, tá, e quem nasceu antes de 75 de mãe alemã, né? Aí essas pessoas então passaram a ter direito e daí eu consegui fazer a cidadania dos meus irmãos, né? Então, a partir de finalmente, né, a partir de 2021 nós temos uma legalidade, né? A lei de cidadania alemã ela passa a ser totalmente constitucional, né? Deixa de discriminar homens e mulheres, filhos legítimos e ilegítimos, né? Mas ainda com um prazo. Você veja, eles fizeram essa lei de 2021 e deram um prazo de 10 anos para que as pessoas entrassem com o processo. Tá. Então as pessoas têm até agosto de 2031 para entrar com o processo. Isso é informação boa, hein? É muito importante. Pra gente divulgar, porque às vezes as pessoas não sabem que tem prazo e o ser humano vai postergando, Exatamente. Né? E isso é uma preocupação que eu tenho, né? Porque a gente já estamos em 2025, então nós temos ainda 6 anos. Pois que não mas praticamente metade do prazo já foi, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai perder o prazo para entrar com esse direito. Né? Então, a não ser que eles estendam o prazo, que eles mudem a lei de novo, existe um prazo fatal, né, até agosto, né, dia 20 de agosto de 2031, para que essas pessoas que não tinham direito à cidadania alemã por causa da discriminação entre homens e mulheres, entre filhos legítimos e ilegítimos, peçam a cidadania alemã. Olha, isso é importante, vamos divulgar. E que bom para ti enquanto negócio, né? Essa mudança aí de 21 deve ter trazido muita demanda, enfim. Sim. Com certeza, 2021 foi um divisor de águas, né? Então, ainda falando ali sobre a Hanover, né? Já começou em 2015, e assim, eu posso dizer que ano após ano eu tive um crescimento, né, no número de clientes, de faturamento, mas de uma maneira muito tímida, né? Eu comecei sozinho, trabalhando, era eu e uma secretária só para atender telefone, no correio, né? Aí eu fui
crescendo, foi aumentando, contratei uma sobrinha, depois mais uma sobrinha que trabalha comigo, tinha depois uma menina que trabalhava comigo que falava bem alemão, que fazia daí a comunicação com o alemão, e a gente ficou muito tempo com essa estrutura muito enxuta ali, 3, 4 funcionários, né? Até que em 2021 houve, né, essa alteração na lei, né, que modéstia à parte eu ajudei, né, na mudança dessa lei, até isso aí. É mesmo, Fábio? Não, eu quero saber. Então, fazer um parênteses aqui, Faça, né? opa! Desde 2019 existia um movimento já na Inglaterra, né, de descendentes de alemães que reivindicavam uma mudança na lei justamente por causa dessa discriminação, né? A lei de cidadania alemã ela era muito discriminatória, né? Não só nessa questão de linhagem paterna e materna, mas também em outras situações. E esse grupo de ingleses, na verdade, específico, eles eram descendentes de judeus alemães, tá? Que buscavam a cidadania alemã porque os avós eram alemães, judeus que fugiram da Alemanha na época, isso, por causa do Holocausto. E a Alemanha tem, desde a Constituição de 49, um artigo específico, que é o artigo 116, parágrafo 2º, que dá o direito a todos os descendentes de judeus alemães que tiveram que deixar a Alemanha a readquirir a cidadania alemã. Isso é constitucional, então eu diria assim que a grande maioria, né, dos descendentes de judeus alemães consegue a cidadania alemã de volta. Mas, por causa da discriminação entre homens e mulheres, alguns não conseguiam. Falavam, tudo bem, você é descendente de um judeu alemão, mas seu pai não era casado com a sua mãe, então você não tem direito. A própria lei. Exato. Então eles fizeram um grupo organizado, né, que era o grupo do artigo 116, formado também por um advogado, que era o Dr. Kautmann, e eu entrei em contato com esse grupo, e eles começaram a fazer um lobby junto ao governo alemão pela alteração da lei. Tu ficou sabendo pela internet do movimento. Entrei em contato, falei que eu trabalhava com cidadania alemã, me coloquei à disposição, comecei a ajudar eles com material, com pareceres, né? E eles, claro, tem um trabalho, eles são responsáveis por 99%, né? Eu tenho, vamos dizer assim, 1% de participação. Mas tu participou. Participei disso e eles então, com esse lobby que eles fizeram junto ao governo alemão, eles conseguiram então que em 2020 houvesse um projeto de lei, né, que eu sempre acompanhei em primeira mão, eles me mandavam um rascunho, né. Em 2021 então a lei foi aprovada, né, e melhorou não só, porque acabando com essa discriminação, isso resolveu também o problema deles, né. Claro. E o que eu fiquei muito feliz é que daí no ano seguinte, em 2022, foi feita uma cerimônia em Berlim, na Alemanha, para comemorar o primeiro aniversário da nova lei, né? E eu fui convidado para essa cerimônia. E foi uma cerimônia do próprio governo alemão, né? Então eles convidaram todas as pessoas que ajudaram na alteração da lei, né? E foi um concerto muito bonito, com violinos. Né? E foi uma simbologia muito grande, porque foi um concerto de violinos numa igreja. Então, assim, um evento num local cristão, vamos dizer assim, mas onde os violinistas tocaram obras de compositores alemães judeus. Sabe? Então, havia realmente, assim, uma coisa ecumênica, assim, que mostrava... E foi muito emocionante, os discursos, as pessoas que falaram lá. E lá eu tive a oportunidade de, inclusive, conhecer pessoas do governo alemão que trabalham nos processos de cidadania e que eu só conhecia por e-mail, né? E uma delas até veio e me viu de longe, assim, porque como eu tenho a minha foto no e-mail, né? Eu não sabia as pessoas, porque eles não colocam a foto, né? E eles já te ela conheciam. veio de longe, assim, e falou assim, você é o Sr. Verland, não sei o quê. Eu falei, sim, sou eu, não sei o quê. Falei, eu sou fulano, né? Já assinei vários dos seus processos. Isso. E ali a gente ficou conversando, né? Então foi realmente um momento bem especial, assim, né? Até de reconhecimento, de gratidão, assim, né? Pelo trabalho que a gente faz. Porque daí, assim, não é só uma questão financeira, é uma questão de justiça. Isso que eu ia falar. Ali na cerimônia, eu imagino, devolvendo, é um resgate histórico dessas pessoas, um resgate, assim, do pertencimento, né? Exatamente. Isso eu acho que é a minha maior satisfação e talvez a grande diferença que eu tive em abandonar a advocacia tradicional e trabalhar com cidadania alemã.
porque dificilmente as pessoas valorizam o trabalho de um advogado. Né? É verdade. O advogado, ele tem uma má imagem, vamos dizer assim, né? E muitas vezes ele traz a memória do litígio, né? Não da satisfação. Exatamente. E eu trabalho ali com essa reconexão, né? A reconexão familiar, as pessoas pensam muito nos avós, nos pais, nos bisavós, né? Na questão cultural, do idioma, das tradições, né? Então, quando a pessoa consegue a cidadania alemã, é realmente uma reconexão que é muito intangível, assim, não é uma questão meramente comercial, pragmática. Né? Eu acho que, em última instância, vocês estão realizando sonhos, né? Porque todo mundo que busca cidadania está querendo... E a gente tem um feedback, assim, dos clientes muito grande. Não, assim, eu sei, tu tem depoimentos lindos, né? Eu já tive diversas situações de clientes realmente se emocionar, chorarem na minha frente, me abraçar, né? Você chora junto ou o alemão não chora junto? Eu choro. Eu sou, apesar do tamanho aqui, da cara de bravo, eu sou bem bonzinho, né? Entendi. Então é bem legal, né? Essa parte assim do reconhecimento profissional assim é muito grande, né? As pessoas realmente elas não, até a questão do investimento, né, financeiro que as pessoas fazem, eu nunca tive problema com isso. As pessoas realmente elas veem que é um valor que é muito pequeno comparado com o benefício que a pessoa vai ter, sem né? dúvida. Que não é só a questão, eu tenho um passaporte agora para ir para os Estados Unidos sem visto, por exemplo. Não é só isso. É realmente uma coisa que vem de dentro. Eu assim, acho. Isso é muito legal. Mas agora vou fechar aquele parênteses para voltar para 2021, né? Por favor. Então, com essa lei, né, com essa alteração na lei, realmente a gente teve aqui daí um aumento exponencial de faturamento, né? E a partir dali que a Hanover realmente cresceu, né, e chegou ao patamar que nós estamos hoje, né? Então eu estava falando que eu trabalhava ali com 3, 4 colaboradores, hoje nós estamos em 15 praticamente, né? Não, e é belíssima a tua sede, já tive a oportunidade de visitar, é muito bonita, muito estruturada. Obrigado. Então a gente hoje tem filiais, né, em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente tem um escritório de apoio na Alemanha, a gente tem uma equipe hoje de pesquisadores de documentos, né, com genealogistas, nós temos administrador, parte de gestão de pessoas, então a gente realmente cresceu, né, para chegar realmente num patamar muito bom, né, do ponto de vista comercial e podendo atender cada vez mais clientes, né? Porque vocês fazem essa busca histórica muitas vezes, né? É por isso que até quando você vai com frequência para a Alemanha, e eu lembro, acho que a última vez você levou o teu historiador, não sei se é assim o cargo dele, mas ele faz essas buscas, né? Pesquisador, exato. E aí, quando a gente estava falando de perda de documento, por isso que eu achei que você ia lá cavocar os documentos e tudo, porque... Não, isso eu diria que também é um diferencial nosso, né, em relação às outras assessorias, porque nós fazemos um trabalho de pesquisa ativo. Né? Não é só o que o cliente tem de documentos, né? Nós realmente vamos atrás dos documentos aqui no Brasil e na Alemanha. Sim. E eu faço, periodicamente, viagens para a Alemanha para ir nos arquivos alemães e encontrar documentos. Então, lembra que a gente falou da matrícula consular? Sim. Né? Essas matrículas consulares, as que sobreviveram de Porto Alegre, de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Elas estão hoje em Berlim, no arquivo político do Ministério das Relações Exteriores. E até 2019, elas não estavam digitalizadas, elas ficavam lá fisicamente. Então, as pessoas, ou eu mesmo, nós tínhamos que mandar e-mails para esse arquivo pedindo para eles consultarem se determinada pessoa estava matriculada. Eu comecei a mandar tantos e-mails que o responsável, que era... Ele te convidou? Ele falou assim, você não quer vir aqui e olhar tudo? Né? Sério, Fá? Sério. Então, em 2019 eu fui com até Milena era o nome, né? Que o seu nome também tinha uma colega chamada Milena, né? Que era aquela que falava bem alemão. Nós fomos em 2019, ficamos alguns dias lá. E para minha surpresa, né? Quando eu cheguei lá, ele me mostrou todos os livros e ele me entregou um pendrive com todas as matrículas digitalizadas. Uau! E eu lembro que eu peguei aquilo e falei, meu Deus do céu, isso aqui vale ouro. Só eu tenho isso no mundo. Né? Eu lembro que eu botei assim no bolso do paletó, assim, eu voltei pro Brasil, assim, eu não posso perder isso aqui. E coisa de filme, o pendrive, né? E ali tinham 10 mil nomes, né, de alemães matriculados no Brasil, que ninguém tinha, nem os consulados aqui, ninguém tinha acesso, onde você tinha que fazer essa consulta manual, né?
E aí a gente chegou e a gente ficou daí num trabalho de mais de um ano de transcrever, porque aquilo eram fotos dos livros, todos escritos à mão, num alemão gótico, né? Imagina, escrito em 1890, difícil de entender, né? E nós transcrevemos, então, para uma planilha no Excel, né, com todos esses nomes. E o que nós fizemos? Nós colocamos isso no nosso site, disponível para todo mundo. Nossa, que maravilha. Então, todas as pessoas podem ir lá consultar. Pública. Né? Então, isso foi muito legal. E a gente fez, assim, pensando também na própria coletividade. Nossa, total. Porque eu podia ter guardado isso para mim e falar, não, só eu tenho essa informação. Hoje, na verdade, isso já está disponível publicamente. Essa digitalização em 2020, 2021... Não lembro exatamente o ano, eles colocaram no site lá, mas naquele momento, e a transcrição só eu fiz, porque eles colocaram a imagem, então as pessoas ainda têm a dificuldade de olhar uma digitalização de um livro, né, manuscrito, mas a transcrição dos nomes, né, todas nós fizemos. E aí, em 2022, eu fiz a mesma coisa, daí eu fui em outro arquivo em Berlim, que é o arquivo daí da cidade mesmo de Berlim, onde eles têm livros de nascimento, casamento e óbito dos alemães aqui no Brasil, que eram feitos no consulado. Por exemplo, a pessoa podia casar no consulado. Então, ela ia lá, 2 alemães iam lá, e em vez de casar no cartório brasileiro, eles casavam no consulado alemão. Tá. E isso também está lá fisicamente, não está digitalizado, até hoje não está digitalizado, e são milhares de registros. Então, eu fui em 2022, na época, em 2022 eu fui sozinho, eu fiquei 3 dias com o celular, tirando foto, eu tirei mais de 5.000 fotos, e também nós também transcrevemos e colocamos no site. Nossa. E eu não consegui terminar. Aí eu voltei agora, acabei de voltar, agora eu estava em outubro na Alemanha, fui daí com o meu pesquisador, com o Hermann. E nós também, daí com 2 celulares, daí tiramos mais algumas milhares de fotos e ainda não acabou. Não acabou, vai ter que mais uma vez, tem mais documentos lá. Fábio, eu acho que não sei se tu vai me dizer depende, acho que não, mas tu tem noção de quantos processos de cidadania vocês já atenderam ou quantos vocês já entregaram? Enfim. Olha, eu tive que anotar aqui, porque eu de cabeça eu já tinha perdido as contas, Com certeza. Então, até outubro aqui, que a gente fechou o mês de outubro, né, nós já mandamos mais de 3.000 processos de cidadania alemã, beneficiando mais de 8.000 pessoas. Nossa! Então, muito gratificante, e temos praticamente metade desse número ainda em tramitação, né? Processos ainda não concluídos. Nossa, então, sim. É um pequeno universo ainda, né? Não, mas é muita gente. Mas para um escritório que tem um tempo pequeno ainda, né? Se a gente pensar 10 anos não é nada. Sim, né? Do teu início é marco zero, né? Meu Deus. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta muito básica para ti, mas assim, quando eu conheci o teu trabalho, eu, por exemplo, não sabia a diferença. Então, acho importante também desmistificar para as pessoas. Qual é a diferença do passaporte alemão, que até tu começou a tua empresa com esse nome, para realmente a cidadania alemã? Certo. O passaporte, ele é um documento de viagem, né? Ele é um documento que você emite para poder viajar para outro país com daí um passaporte alemão emitido pelo governo da Alemanha. Só que para a pessoa ter o passaporte, ela precisa ter a cidadania. E a cidadania, ela depende de um processo de constatação da cidadania alemã. E isso é feito mediante um processo que nós fazemos, e esse processo ele tramita na Alemanha junto a um órgão chamado Bundesverwaltungsamt, que a sigla é BVA, né? Socorro. A gente sempre usa. Em português seria Secretaria de Administração Federal, né? Só que lá na Alemanha é uma palavra só. É uma palavra só. Né? É que nem se a gente escrevesse Secretaria de Administração Federal junto. O alemão ele faz isso. Ele sempre junta as palavras quando é uma coisa só. Então fala, nossa, aquelas palavras gigantes. Na verdade são 3 palavras juntas ou até mais, né? Então isso é um problema. Até os números, né? No alemão você vai falar 21, eles escrevem junto 21, sabe? Então vai ficando... Por isso que aí você vai escrever 5 milhões, é uma palavra só. Eles vão juntando tudo. Por isso que a gente tem a percepção que as palavras em alemão são palavrões, exatamente. No sentido de extensos. Exatamente. Isso chama composita em alemão até. É um composite. Em português acho que tem isso também. Juntar as palavras. Juntar as coisas. Então, ao final desse processo, a pessoa recebe um certificado de cidadania alemã. Né? Que também é um outro palavrão que eu não vou falar para vocês aqui, que é certificado de cidadania em alemão junto, né? Escrito junto.
É um documento amarelo, mas em alguns casos pode ser verde ou azul, mas normalmente é amarelo, depende do tipo do processo. E de posse desse documento, aí sim a pessoa faz o passaporte alemão. Não é automático, então. Não. Existem, por exemplo, o caso dos meus filhos. Como eu já tinha a cidadania confirmada, e eu já tenho um certificado de cidadania, eu pude pedir para os meus filhos o passaporte direto para eles, tá? Porque fica muito fácil para o consulado perceber que os meus filhos são alemães porque eu sou alemão. Mas vamos imaginar que eu não tivesse o certificado de cidadania e só o meu avô tivesse, né? O meu avô era alemão. O consulado ele não pode daí emitir o passaporte porque ele fala, tudo bem, eu sei que o seu avô era alemão, mas eu não sei se você também é alemão, porque existem todas essas... procedimento. E todas as leis, né? E essa questão de linhagem materna, paterna, então eles não têm como saber ali na hora se fazer essa análise, né? Então eles vão pedir obrigatoriamente para que a pessoa faça o processo de constatação, para que daí esse órgão vai analisar realmente se a cidadania passou do teu avô, para tua mãe, ou para o teu pai, e para você, e daí para os seus filhos, né? Mas eles não tiveram que tirar os teus filhos o certificado amarelo? Eles não tiveram que fazer a cidadania, então? Eles não precisaram, mas eu fiz mesmo assim. Tá. Por uma questão de garantia documental, né? E então, para os filhos deles, talvez? Para os meus... Estou pensando nos teus netos. Aí eu quero tocar até num ponto bem interessante. Por favor. Falando então, você tocou no ponto dos meus futuros netos. Sim. Né? Existe uma alteração na lei de cidadania alemã que entrou em vigor no ano 2000 e que é muito importante que todo mundo saiba, tá? Porque eles estão chamando essa alteração de corte geracional. O que significa essa lei? Os filhos daquelas pessoas que nasceram após o ano 2000, então vou pegar o exemplo de uma pessoa que nasceu em 2005. Tá? A pessoa nasceu aqui em 2005, aqui no Brasil, e essa pessoa tem cidadania alemã. Tá? Já fez o processo, tem passaporte, está tudo certo. A lei se aplica para essa pessoa. Por quê? Porque ela nasceu a partir do ano 2000. O filho desta pessoa, que nasceu em 2005, só vai ter direito à cidadania alemã se fizer um registro de nascimento no consulado alemão antes da criança completar 1 ano de idade. Nossa. Se isso não for feito, essa criança não vai ter mais direito à cidadania alemã e vai haver um corte realmente na sequência de cidadania alemã. Porque uma coisa que muita gente pergunta assim, existe limite de gerações na cidadania alemã? Sim. Não existe. Então não importa se é teu pai, seu avô, seu bisavô, você tem que provar que você é descendente de um alemão. Mas existem regras e sempre existiram. Essa questão de linhagem paterna, materna, a matrícula e tudo isso, e às vezes tirando o direito ou impedindo que a cidadania passasse do pai para o filho ou da mãe para o filho. E isso está acontecendo agora. Então nós tivemos recentemente um caso agora de um cliente que nasceu em 2001. Eu ia perguntar se já aconteceu E ele nos procurou e ele falou, olha, meu avô é alemão, tá aqui, a documentação estava toda certa. Eu falei, beleza, vai ser um processo fácil, vamos fazer o processo para você, e daqui a 2, 3 anos você está com a cidadania alemã em mãos. Daí ele falou, mas eu tenho um filho também, posso incluir no processo? Daí eu falei, quantos anos tem teu filho? Ele falou, tá com 8 meses. Eu falei, então a gente tem que correr. Corre. Porque ele tem esse prazo até 1 ano para entrar com o registro de nascimento. Mas então, aí conta o processo em andamento. Nós porque não vai dar tempo, 4 meses. Não, você tem que dar a entrada, né? Dar a entrada. Você tem que dar a entrada, né? Só que, infelizmente, vai acontecer, nós ainda não tivemos, né, a situação da pessoa nos procurar na mesma situação. Olha, eu nasci E isso não estava acontecendo antes, por quê? Porque as pessoas que nasceram a partir do ano 2000 ainda não tinham filhos ainda, né? Sim. Então, hoje as pessoas também têm filhos mais tarde, né? Então, estamos em 2025. Então, são pessoas que estão agora com 25 anos, com 24, 23, estão começando a ter filhos e nos procuram. E se chegar alguém e falar assim, olha... ou até uma pessoa que já tem, falou, eu nasci no 2000, já tenho passaporte alemão, tá? Eu tenho um filho agora com 2 anos. E aí? Pois é, e aí? Esse é um desafio que nós temos, é uma coisa que nós vamos ter que lutar, porque pela lei, né, essa criança já perdeu o direito à cidadania alemã. Mas existe, né, porque vamos falar culturas, né? Aqui no Brasil tudo cabe recurso. E no Brasil você acha uma jurisprudência em algum lugar e aí vai discutir. Em termos de lei alemã, existe possibilidade de recorrer ou assim é causa quase perdida? Olha,
É difícil eu responder qual vai ser o entendimento dos Depende. Tribunais alemães, porque isso com certeza vai ser judicializado. Vai, né? né? Nós mesmos vamos, né, quando tiver um caso desse, a gente vai levar adiante. E não existe um precedente ainda, não há uma jurisprudência, então a gente não sabe qual vai ser o entendimento. O que nós temos é a lei. E pela lei a pessoa não tem direito, essa criança não tem direito à cidadania alemã. Em relação a outros casos, já houve assim de não se adequa a tal coisa, você recorreu e deu certo? Ou é difícil? Depende. Eu diria assim que 90% dos casos de cidadania alemã é muito preto no branco. Ou a pessoa Tá. tem direito ou não tem direito. Tá. Existem 10% de casos onde há uma zona cinzenta, onde é necessário realmente fazer uma análise, é difícil para mim, é difícil para o próprio governo alemão identificar, né, por situações diversas, né? E nós já conseguimos, em alguns casos, até a questão da própria matrícula consular, né, que a gente já teve casos que foram indeferidos num primeiro momento, nós recorremos e provamos por outras formas, né, ok. que a pessoa tinha direito à cidadania alemã. Então, existe sim uma chance de convencimento, né, de você mostrar que alguma coisa foi decidida de maneira errada. Tá. Nesse caso do ano 2000, do corte geracional, nós temos uma situação que ainda não foi levada Sim. ao judiciário, então a gente não sabe. Agora, você comentou, né, do judiciário brasileiro e alemão. Com certeza aqui seria mais fácil. Sim. Isso, aqui o grau o Brasil é um país onde a gente tem uma lei que fala que 1 mais 1 é 2 e o juiz fala que é 3 e vale o que o juiz fala. Exatamente. Né? A Alemanha não. A Alemanha 1 mais 1 é 2 e vai ser sempre 2 e o juiz vai confirmar que é 2. Então, para você falar que é 3... vai dar trabalho. Dá muito trabalho. Mas isso é bom, né? Segurança jurídica. É a segurança jurídica. E daí isso entra um pouco até a gente falou um pouco de cultura alemã. Por né? favor. É um pouco, acho que muito realmente da maneira de ser alemã, né? Eles são muito certinhos, assim. É mais binário, né? 0 ou 1, preto ou eles branco, isso sim é ou pro bem e não. pro mal, Claro, né? É pro bem e pro mal. claro, Então, assim, claro. ele fala, nossa, a Alemanha é um país organizado, tudo funciona. Por quê? Porque eles seguem muito as Claro. regras, né? Só que, por outro lado, isso também gera, às vezes, algumas situações de injustiça, né? Que você tem uma lei, por exemplo, que eu considero absurdo, essa questão dessa limitação de 1 ano. Né? Eu não considero justa, mas ela é legal, porque Claro. ela está na lei, né? A não ser que seja declarada ilegal por um juiz. Claro. Só que para um juiz alemão declarar ilegal, ele tem que ser muito bem convencido, né? Tem que haver realmente um argumento muito grande, sólido, né? E isso vai ficar para os próximos capítulos, né? Falar em próximos capítulos, eu quero mudar o capítulo. Apesar de estar muito interessante, eu ter muitas coisas para te perguntar ainda, que talvez eu vou ter que optar por algumas, eu queria falar sobre esses 10 anos da Hanover, até porque me interessa na ótica da comunicação, na ótica do marketing, né? Por quê? Porque você fez aí uma escolha, uma opção ousada, né? Que é usar, eu imagino, esse mote de 10 anos para passar por um processo de rebranding, né? Então, para quem não sabe, o Fábio está mudando toda a identidade visual da empresa, né? Estamos lançando isso nesse momento. E a gente sabe que é traumático, né? Igual troca de software, todo mundo tem trauma disso. Trocar de marca tem um impacto não só financeiro, né? De refazer enxoval, refazer aplicação em site, enfim. Mas também de talvez um pouco de apego do dono da empresa àquela identidade que está ficando para trás. Me conta um pouquinho sobre esse processo, sobre o teu entendimento de por que isso era importante, né? Não, uma ótima pergunta. Realmente a gente está aproveitando aqui os 10 anos da Hanover para fazer algumas ações, né, para comemorar, né, não deixar passar os 10 anos assim, né? Então nós estamos também lançando um livro, né, que vai ficar pronto no final do ano, com relatos, né, de famílias, né, que conseguiram a cidadania alemã com a ajuda da Hanover, né? São relatos muito interessantes, muito emocionantes, né? Foi um trabalho muito grande, né, com a ajuda de diversos profissionais, diversas pessoas, né? E uma outra ação que nós estamos fazendo, então, foi esse rebranding, né? Que, como você falou, não é fácil, né? A própria logo que a Hanover usou até hoje,
também foi criação minha, né? Então, assim, a gente, como empreendedor, começou raiz ali, a gente fez tudo, montou o site, achou a primeira logo, fez eu ali tenho o minha nome. caneca da logo antiga, mas eu nem vou falar que eu devia ter trazido, porque agora já ficou. Pois é, eu mas quero a vamos caneca mostrar. da logo nova, então. Depois tá? coloca aqui a imagem, né? Não, vou te cobrar, então. É que não está pronta, senão eu trazia aqui, né? A imagem a gente vai colocar. Isso, a gente tem a imagem. Mas o que eu busquei com essa nova imagem é realmente mostrar a nossa evolução, né? A maturidade que nós chegamos. Eu queria uma marca que mostrasse que hoje nós somos uma autoridade em cidadania alemã, que nós somos a referência em cidadania alemã, que eu acho que era uma coisa que talvez não ficasse tão bem representada na logo antiga, né? A logo antiga, aquelas setas, para mim, ela sempre mostrou essa reconexão. A gente vai colocar na tela também. A pessoa sair, por exemplo, o antepassado ter saído da Alemanha, ter vindo para o Brasil, e hoje a gente fazer um movimento cíclico de retorno, né, à Alemanha. Então eu sempre visualizei isso, mas para muitas pessoas não passava isso. Entendi. Né? Mas eu sei que isso faz parte da marca, então ela acabou ficando na marca nova de uma maneira mais sutil. Ficou muito inteligente. Eu tive a oportunidade de conversar com o designer que fez, né? Uma pessoa bem profissional, assim, me explicou o conceito de propósito. Foi uma palavra que ele usou, que eu acho que tem muito a ver com o nosso diálogo de hoje, né? Esse propósito de resgate, de sonho, enfim. E uma coisa também bacana, já que a gente vai pôr na tela, dessa vez vocês valorizaram, claro, as cores da Alemanha, mas também tem um verde ali. Sim, em alguns momentos entra um verde. Aliás, um verde que, para o designer, é visto como a cor complementar ao vermelho, mas que a gente também não pode deixar de fazer uma leitura ao Brasil, né? Ao verde do Brasil, porque é um verde bandeira, assim, popularmente chamado aquele verde bandeira. Então, eu queria te dar os parabéns, assim, queria ouvir de ti, né, essa importância, mas queria te dar os parabéns por esse movimento, né? Porque você ter um negócio longínquo e sólido e, enfim, que ainda vai durar muitas décadas, requer inovação constante, né, Fábio? Sim, exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre tive, né, na minha veia empresarial. A questão de não ficar parado, né? Sempre ser pioneiro, sempre estar na vanguarda, sempre buscar coisas novas, né? Porque se a gente fica parado, a gente vai ser alcançado e ultrapassado, né? Então, esses 10 anos não é... cheguei onde estou é o teu primeiro degrau. Mas é justamente me preparar para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, né? Tem muita coisa para acontecer ainda com cidadania alemã, tem muitos desafios, né? Essas leis aí que eu considero injustas, essa questão do corte geracional, a própria questão da matrícula, que continua sendo um grande desafio, né? A gente luta por todas essas pessoas ainda, né? Eu tenho como... antes a gente conversou aqui em off sobre aprender alemão, né? Então, assim, eu tenho como uma meta de vida não só ter um alemão completamente fluente, né? Que eu tenho um alemão suficiente para o trabalho, para me virar, mas eu quero ter um alemão fluente e conseguir derrubar todas as barreiras da cidadania alemã. Conseguir que o máximo de pessoas, que todos os descendentes de alemães no Brasil tenham direito à cidadania alemã, né? Esse é o meu objetivo de vida, é o objetivo da Hannover, né? Eu trabalho para isso. Perdão, tu tem ideia de montante que a gente está falando? Existem algumas estatísticas do próprio IBGE, né, dizendo que em torno de 250 mil alemães imigraram para o Brasil. Isso desde 1824 até 1970. Eles usam, e que aproximadamente 5 milhões de brasileiros são descendentes de alemães. Tá? Nossa, já vi algumas estatísticas falando até que é mais, né, chegando a quase 10 milhões, mas o que o IBGE estimou... Então esse seria, vamos dizer, o potencial, o nosso mercado, né? E se pensar que eu fiz aqui para 8 mil pessoas... Dizer, Fábio do tem céu. muita gente ainda de fora, né? Nós vamos gravar podcast nos 50 anos da Hannover e tu ainda vai estar emitindo cidadania. Que legal. Mas você sabe que eu não estou parando no Brasil, né? A gente tá com um movimento também de abertura de uma
uma estrutura, uma filial nos Estados Unidos. Pois então, não sabia se podia dar o spoiler. Que negócio é esse de já estar anunciando nos Estados Unidos? A gente está num soft opening, como fala, né? Ai, que chique! Aham. A gente tá, na verdade, explorando o mercado, vendo, né, como é que vai ser. Mas já da temos onde veio esse insight, assim? Também muita gente... o insight de abrir mercado mesmo, né? De pensar, não que o Brasil já esteja esgotado, né? Não, tá longe. Mas realmente de alcançar novos mercados, né? Novos potenciais mercados. E os Estados Unidos é o maior mercado para a cidadania alemã. Eu falei que para o Brasil vieram 250 mil alemães. Para os Estados Unidos foram quase 10 milhões. Né? Então é um número absurdo. Né? Existem estatísticas nos Estados Unidos que falam que a maioria dos americanos é descendente de alemão. Né? Não só de alemão, de inglês também, mas a maioria tem pelo menos um antepassado alemão. Né? Então lá se estima que quase 100 milhões de americanos são descendentes de e alemães, tem né? Empresas especializadas já existe. Então lá eu não estou abrindo um mercado. Não, mas é aquilo que a gente fala, uma boquinha do mercado americano já tá bom, exatamente. Né? Pegar aquela fatiazinha assim, já de 10 milhões, já é uma fatia grande pra caramba. Que legal. Deixa eu ver o que eu vou escolher para te perguntar. Porque tem tanta coisa boa, os meninos já estão me apurando ali. Também vamos deixar as pessoas com gostinho de quero mais, porque daí, gente, ó, o Fábio, ele é um empreendedor super atuante, ele grava vídeos, tá? E ele entende que ele tem esse papel aí de autoridade. Com muito esforço, viu? Porque não é natural para mim, viu? Eu faço porque eu quero ajudar as pessoas, realmente quero passar a informação, né? É verdade. E as pessoas até falam, nossa, vi todos os teus vídeos, gostei muito obrigado pelo conhecimento que você passa. Mas não é natural e eu faço até uma meia-culpa aqui se o podcast também não estiver bom. Porque... Mas é para você divulga ali conhecimento, não é vídeo de confete, né? De autopromoção. Você realmente explica. E é impressionante, sabe, Fábio, o engajamento que vocês têm. Não sei se você tem noção disso, né? Mas rede social, não digo tanto YouTube, onde vocês têm um engajamento ótimo, mas o YouTube é uma mídia, vamos chamar assim, de mais séria, mais educacional. As pessoas já vão para o YouTube, né, querendo aprender, etc. Já no Instagram, por exemplo, às vezes a gente não tem, assim, tanto engajamento em conteúdos sérios, porque as pessoas estão ali num outro modo, né? E no TikTok, então, nem se fala. Vou colocar né? Você no TikTok, você vai ter engajamento também, mesmo sem fazer dancinha. Talvez meus filhos vão ter que fazer os vídeos do TikTok. Que nada, menino. Isso aí tá mudando, né? Sabe que eu fui uma das últimas a me render ao TikTok, mas para a geração nem dos teus filhos, para a geração do meu filho que tem 20 anos, o TikTok é plataforma de busca. Pois é. Entendeu? Então, assim, a gente tem também, né, que ficar evoluindo. Esse negócio que a nossa geração pesquisa no Google, uma intermediária ali pesquisa no Instagram e a do meu filho é no TikTok. Eu fico assim, como assim pesquisa alguma coisa no TikTok? Mas, enfim, voltando. Lá no Instagram, a quantidade de mensagens que vocês recebem, as visualizações nos teus vídeos, que são densos, né, no sentido de conteúdo, é bem impressionante. Mas voltando também do parêntese, né? Eu queria que tu dissesse assim, quem nos viu até aqui, quero saber se eu tenho direito. Não sei ainda se eu quero contratar a Hanover. Estou na fase de consideração. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entrar em contato conosco e saber que a nossa análise é gratuita. Isso é importante. Então, se a pessoa tem interesse na cidadania alemã e é descendente de alemão, isso é um requisito, né? Claro. Então, porque nós já tivemos, né, pessoas que querem a cidadania alemã mesmo sem descendente. Existem formas, né? Mas aí a pessoa tem que morar na Alemanha por naturalização, né? Mas o processo que nós fazemos, ele é exclusivo para descendentes de alemães, né? Então a pessoa tem que ter pelo menos um antepassado alemão. Então que essa pessoa entre em contato conosco, nosso site, existe um formulário onde ela vai colocar as informações básicas, coloca aquilo que já sabe. Não precisa ter toda a documentação, não precisa ter todos os documentos. Nós vamos atrás disso. Nós fazemos já nesse primeiro momento várias pesquisas, né, em arquivos que nós temos, a questão da matrícula consular, né? Nós vamos fazer essa análise totalmente gratuita para dizer se a pessoa tem direito ou não. E somente se ela tiver direito à cidadania alemã que nós vamos passar uma proposta.
né, de trabalho. Só ali que ela realmente vai ter algum dispêndio financeiro. Né? Então, o primeiro contato, entrar em contato, nós temos o nosso setor comercial, né, a Ana Cecília ou o Eduardo, que vai analisar, tem a Aline também, que cuida ali, que responde nas redes sociais. Nós vamos fazer essa análise e, se for viável o processo, nós vamos dar seguimento, e se não for viável, nós vamos falar com toda a franqueza. Infelizmente, você não tem direito à cidadania alemã, não vamos cobrar nada por isso, e é uma maneira até de impedir que a pessoa gaste dinheiro, tenha um dispêndio financeiro, né, em vão, né? Isso, então é isso, entrar em contato conosco é o primeiro passo. O endereço do site, Fábio? Nosso site é passaportealemão.com.br. Né? E Hannover Cidadania Alemã, dá procurando no Google tanto a Hannover Cidadania Alemã quanto digitando direto passaportealemão.com.br já vai nos encontrar. Gente, eles têm o que chama de formulário de viabilidade, né, no site, então não precisa ter medo de preencher, eles não vão ficar em cima de você querendo vender, porque o negócio aqui é sério, né, Fábio? As pessoas têm medo às vezes de preencher, vão ficar em cima de mim, eu ainda não sei se eu quero. Milena, você tocou até num ponto muito bom, né? Nós somos uma empresa que está totalmente adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, muitos clientes têm essa preocupação com as informações, né? Então nós tivemos todo o treinamento, a adequação, né? Toda a nossa equipe, os nossos sistemas estão todos adequados à privacidade dos dados, então a pessoa pode, sem problema nenhum, enviar documentos, passar informações que elas vão ficar protegidas e só vão ser usadas realmente no processo daquela pessoa. Diferença de ter uma empresa com responsável técnico advogado, né? Sim, Fiz teu merchan aqui. Obrigado. Já mereço minha caneca. Nossa, pessoa mendigando uma caneca. Nem existe a caneca, né? Segunda-feira tá pronta. Posso trazer, a gente grava de novo, então. Faz bem com a mesma roupa e grava de novo. Eu brincando aqui, achando, nossa, agora o coitado vai fazer só por minha causa. Olha só, eu costumo pedir para os convidados deixarem um recado final. Uma dica, assim, seria se você quer falar um pouco de cultura, por exemplo, né? Seria um norte. Ou outro recado que você queira dar para os descendentes de alemães, e enfim. Veja, o que eu posso falar para todas as pessoas que se interessam, não só com a cultura alemã, com a cidadania alemã, é que não desistam dos seus sonhos. A cidadania alemã, ela vem dos nossos antepassados, ela está no nosso sangue, ela está na nossa cultura, nos nossos sentimentos, e isso é uma coisa que não tem preço. Né? Então, quando a gente consegue essa reconexão com a cidadania alemã, é uma coisa que mexe realmente com as pessoas e tem um valor intrínseco, um valor intangível de reconexão familiar, sentimental, que pode também abrir diversas possibilidades profissionais, de viagem, para os nossos filhos, para as futuras gerações, mas é uma coisa que realmente nos reconecta ao passado e eu acho que todo mundo que tem essa possibilidade, tem essa condição, deve ir atrás. Fábio, obrigada. Acho que teu recado final foi lindo. Nem sei como terminar esse episódio depois de um inspiracional desse. Ó, eu sempre pego na mão para agradecer com a minha energia mesmo, assim, porque o teu compartilhar foi muito valioso. Desejo todo sucesso com a nova marca, que ela embale um novo momento para vocês de ainda mais prosperidade, tá? Principalmente por ter este propósito de realização de sonhos por trás, não é uma mera transação, como a gente já falou. Agradeço a todas as pessoas que nos assistiram até aqui. Acompanhem também a Hannover nas redes sociais, né? Fábio tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook para quem quiser, tem o site, enfim. E a Projetual também, por favor. Inscrevam-se no youtube.com/Projetual Comunicação. Um beijo e até o próximo episódio.